E aí pessoal, beleza? Salve, salve, né? Agora, né, vocês vão estar vendo aqui a continuação, né? A parte 2 desse vídeo aí que, né, acabei de eu fazer aqui agora. Então, vocês vão estar vendo aí a parte 2, né? A continuação aí. Que eu pensei que ia dar aqui no outro, mas eu decidi fazer isso. Então, tá aí a parte 2 pra vocês. Então, assim, né, bora lá. Mais uma zaga aqui que não funciona mais, é essa zaga aí, né, na 4-4-2 de novo, né? Esses dois pancadas aí, o invasor e o viajante, né? E o demolidor ali jato no ataque. E esse meu campo aí de resposta e marcação, né? Cara, por aqui que pareça, essa zaga também não funciona mais, né? E pra vocês verem, né? E olha que eu jogo muito com essa zaga aí. Até hoje eu jogo com essa zaga. E mesmo assim, ela não funciona mais. Não é só comigo, mas né, eu sei que muitos de vocês aí do canal também jogam com essa zaga, né? E talvez vocês não sabiam, mas, né? Essa zaga aí até que funcionava bem um pouco tempo atrás, né? Só que assim, funciona. Só que funciona ainda. Só que é menos efetivo. É menos efetivo, tá com menos eficiência do que tinha. Porque essa zaga aí, né? Ela é de 2022 e 2023. Na 4-4-2. Essa zaga é de 2 anos. É de 2023, 2022 e 2023, né? Então, né, infelizmente, né? E eu já vinha percebendo que essa zaga tava diferente, né? Teve um vídeo de um evento que eu postei já tem muito tempo já. Acho que, sei lá, acho que foi no fevereiro ou março aí. Que eu tinha falado, né, que essa zaga aí se comportou de um jeito que, assim, inacreditável. Cara, basicamente o que aconteceu no evento, essa zaga aí só tava tomando gol. Tanto que na maioria dos jogos que eu mostrei lá no vídeo do evento, né, eu só ganhei o jogo de virada. Porque quando começava o jogo, eu nem saí com a bola direito, que os caras já perdiam a bola aqui, ó. Tanto é, né, até as pancadas tava agindo de forma estranha. Então eu já vinha percebendo que essa zaga já tava perdendo eficiência, né? Ainda dá pra jogar, mas ainda dá pra jogar assim, né? Ainda dá pra jogar assim, só que é menos efetivo, né? Hoje em dia tá o que? Hoje em dia o que acontece é que você tem que levar o gol, né? Não vai ser pra sempre que você não vai tomar gol, né? Ainda mais com essa zaga aí. É a mesma coisa de você jogar o que com... aqui, ó. É a mesma coisa de você jogar com Viajante Guerreiro. Viajante Guerreiro também é uma zaga que também não funciona mais. Hoje em dia não dá mais certo, não. Eu até que joguei assim algumas vezes com essa zaga aí, né? E eu já percebo assim logo a diferença que né? Ainda mais que, né? Ainda mais com uma coisa também, né? Na questão do guerreiro, né? Porque o guerreiro, naquela época lá, era outro jogador, né? O guerreiro era outro jogador nessa época aí, né? Então assim, algumas vezes, né, eu usava o que? Pancada viajante guerreiro, né? Se for ver aqui nas 3-5-2, né? Na 3-5-2 mesmo, né? Na zaga. E o guerreiro sempre anulava o que? Alguns jogadores rápidos, né? Então assim, o que aconteceu com essa zaga aí na 4-4-2? Primeiro que o jogo nerfou a zaga da 4-4-2, né? E nerfaram também o viajante guerreiro. Tanto é que, né? O guerreiro antes era mais posicionado, né? Hoje em dia ele ajuda o que todo contra-ataque, né? Algumas vezes. Só que não consegue pedir nada. Não consegue pedir nada. Porque antigamente, cara, o guerreiro era o bicho, velho. Ele interceptava tudo. Hoje em dia ele tá igual a coisa. Hoje em dia ele tá igual o Major. Às vezes tá um péssimo leitor de jogo. O guerreiro. Então assim, voltando para essa zaga aqui, ó. Viajante, né? E invasor. Dá para perceber, né?
dá pra perceber muito como o jogo modifica muito, né? As formações. Né? Teve época da 4-4-2 que sempre anulava o ala da 3-5-2. Por muito tempo ela ficou anulando o ala da 3-5-2. Agora sim, no quesito defesa, o cara não conseguia cruzar, né? Tanto é que o protetor ali no meio de campo, né? Cara, pra vocês terem ideia, ele acabava com qualquer ala estilo mago ou atirador. E na hora de atacar era impossível impedir o protetor de cruzar. Então assim, se deixasse esse protetor cruzar já era, né? Tanto é que se colocasse aqui, ó, uns dois protetor no... Uns dois protetor aqui, ó. E uns dois guarda, né? Uns dois guarda aqui, né? No lugar desse malandro aqui, né? Cara, dois protetor nessa formação era muita apelação, velho. Era apelação demais. Entre 2022 e 2023, né? Por isso o jogo nerfou. Hoje em dia não adianta mais jogar assim. Cara, acho que perdeu uns 70% de rendimento. Não adianta mais jogar assim. E nesse time aí, né? Nesse time aí tem uma jogada nele que é muito fatal, né? Que tipo, você saia com a bola. Você saia com a bola aqui. Você já jogava aqui no pancada. Você fazia o pivô para esse guarda, o protetor subia e já cruzava pro demolidor. Cara, essa jogada é muito fatal, velho. E até nisso o jogo nerfou também. Essa jogada não funciona mais também. Então assim, não dá mais certo hoje em dia esse time aí, a zaga. Apesar que eu jogo muito com essa zaga aí em outros times, né? Agora pra dizer, né, que funciona bem assim, às vezes não funciona bem não. Então é isso que eu acho, né? É isso que eu acho dessa zaga aí. Continuando aqui com o vídeo, né? Continuando aqui com o vídeo e mais uma na 3-5-2 que também não funciona mais, né? Era justamente esse time aí, né? Esse time todo certinho aí. Era esse time mesmo, né? Time que todo mundo conhece, né? Chuveiro aí. Pancada de demolidor, né? Na época. Esse time também é de 2020. 2020 há 5 anos atrás. E caso vocês lembrem, né, na época do canal do Rony, né, lá no canal dele, né, do dicas de Squad Match, né, que ele justamente gravou esse time aí. Então, né, só que o vídeo ele falou mais pra dar dicas, né, dicas pra ganhar um evento. Aí ele montou esse time aí em um dos momentos, né. Então assim, essa zaga aí também é meio parecida com a outra, né, que eu falei, acho que 2 antes aí, né, que aqui é o saqueador, é meio parecido aí. Então assim, essa zaga de 2020, né, se passou uns 5 anos, né, não sei se ainda alguém ainda joga, né, exatamente desse jeito aí que tá. Acho que deve, mais, né, de forma adaptada, né. Tanto que aqui também é um pancado, só que eu tive que colocar o malandro ali, né. Aí 2 protetor também ali nas laterais, né? Eu lembro que eu já joguei muito. Por muito tempo assim eu já joguei muito com 2 protetor, né? Na 3-5-2. E também guarda e protetor eu já joguei muito. Agora sim, no caso dessa, né? No caso desse time aí, a zaga não funciona. Não funciona mais, né? Pelo visto. Porque não funciona contra tudo, né? Essa zaga não funciona contra tudo, né? A zaga. E também pelo visto, né? Só vai cortar um lado aqui, né? Esse lado do pancada só vai cortar esse lado. E do lado do comandante, né? O comandante ali é meio lento, né? E ele não vai cortar muito. Ele não vai cortar muito o chuveiro, né? Então assim, e outra coisa, esses volantes aí, o guarda do comandante, esses volantes eles vão descer e vai virar uma lambança. Vai virar uma lambança para você conseguir se defender, né? Porque vai atrapalhar um pouco aqui essa pancada, né? Então assim, se deixar o cara cruzar já era. O comandante até que consegue cortar assim, agora pela resposta. Porque
pra mim, acho que de 10 cruzamentos, acho que pancada ganha 9. 8 ou 9 aí. O comandante até que consegue cortar. Agora pela resposta, né? Se o cara cruzar aí de um jeito, né? Então assim, né? Acho que pra atacar com esse time aí funciona. Agora pra defender, não. Pra defender não funciona não. Pelo que, né? Na minha opinião, né? Pela minha lógica. Então assim, se deixar o cara cruzar aí, já era. Voltando aqui de novo, né? Voltando aqui de novo na 4-4-2, né? Mais um time aí, né? Mais um time aí de 2020 também. Essa zaga aí, junto com o time. Eu também tive que adaptar assim em algumas partes, né? Jato invasor, que na realidade era um intruso aqui, ó. Mas também podia dar certo, né? Com o invasor aqui também, eu acho. Esse meio campo aí e a zaga, né? Da 4-4-2 de 2020. E pra quem não lembra, esse time aí ainda era na época que ainda dava pra colocar o Muralha na linha. Então assim, ele ficaria aqui no lugar desse Balando. Então ainda dava pra colocar o Muralha na linha, né? Ainda na época, em 2020, né? Então assim, se o jogo ainda não, né? Se ainda tivesse como, né, colocar o Muralha aqui, né, na linha em 2025, não ia funcionar muito também, né, esse time aí. Então assim, acho que nem na época desse time aí essa zaga funcionava, né? Porque hoje em dia, assim, a zaga até vai, mas vai sofrer muito hoje em dia na Infinita, essa zaga aí. E agora esse meio campo também é muito lento, né? Mesmo com o malandro aqui, esse meio campo é muito lento. Então assim, se o cara tiver jogadores, né, mais de resposta, né, mesmo que o comandante tenha 50, né, 50 de resposta, se o cara tiver mais jogadores, né, que não guarda posição, mais de resposta, passa pelo esse meio campo aí fácil, né? E hoje nesse time aí também contra 3-2 não ia ter muita eficiência, né? Porque essa zaga aí pode até cortar contra-ataque, né? Agora assim vai sofrer muito, né? Porque em 2020 funcionava de tal jeito, né? Se comportava de outra maneira essa zaga aí. Então provavelmente essa zaga junto com o time não funciona mais, pelo visto. Agora esse time aqui, velho. Agora esse time aqui não ia faltar no vídeo de jeito nenhum, velho. Esse time aqui não podia deixar de estar no vídeo, né, galera? Cara, pra quem sabe aí, eu jogo muito com esse time até hoje. Jogo muito com esse time aí, né? Acho que muitos devem saber, né? Porque pelo aquele vídeo, né, que ficou bem bom há uns 2 anos atrás que eu fiz com exatamente com esse time aí, né? Eu joguei assim na Infinita, né, com esse protetor aí na zaga, né? E o resto do time também, quando o meu capitão era pancada ainda. Então assim, não ia deixar, né? Não ia deixar de estar esse time no vídeo, né? Então assim, 2021, esse time é de 2021, né? O ataque era jato e ameaça. Então assim, você podia variar tanto com esse ataque aqui, ou então jato e ameaça, né? Que tem uns canais lá no YouTube, né, que usava esse ataque mesmo aí, mas eu escolhi esse mesmo. Mas já também essa pode dar certo também. Aí tanto que hoje eu criei uma adaptação assim para esse time, que justamente eu jogando aqui com vários malandros aqui, ó, no meio campo, só para ter mais finalização pro ataque, né, e também chegar mais jogadores, né, para finalizar, né. Esse aí também é bom, né? Com esse guarda aqui, justamente pra... Tem vezes que ele freia, né? Freia o jogo, né? Pra organizar a partida, né? Tanto que no vídeo lá foi sucesso, né? Eu ganhei os jogos muito rápido. Então assim, acho que até 2023 ali, né? Quando eu fiz esse vídeo, tava... com uma certa eficiência ainda, né? Sendo que já tinha perdido ali um pouco em 2023, né? Então assim, esse time é de 2021, certo? Né?
Cara, essa zaga, velho, essa zaga, você não tem ideia. Você não tem, vocês aí do canal, vocês não tem ideia o quanto esse time jogava em 2021, velho. Cara, essa zaga era incrível. Essa zaga era incrível em 2021. Vocês precisavam ver. Cara, esses laterais, esse aqui, ó, o invasor intruso, caçador e o malandro, né? Esses laterais, esses meias aí, eles ficavam muito próximo da lateral do campo. E o que acontecia? Anulava os laterais. Anulava muito os laterais, né? Os alas da 3-5-2 e 5-3-2. Então, assim, né? O time era bastante bom, né? Era bastante eficaz contra 3-5-2 e 5-3-2. Tanto é, né, que você vê que não tem pancada na zaga. Justamente, né? Porque o intruso, o invasor, né, e o malandro caçador, esses quatro eles se comportavam de um jeito que o lateral da 3-5-2 não passava. Não passava desses quatro aí da zaga e do meio campo. Então assim, né, se for ver aí na época, um cara usando assim na 3-5-2, mago ali. Cara, esse mago não ia passar de jeito nenhum pelo esse invasor, intruso, caçador e malandro, porque eles eram muito próximos da lateral. Então assim, ainda mais na época que o mago tinha uma mania chata de dar sempre dois toques. O mago tinha que sempre que dar dois toques na bola, o mago. Eles tinham essa certa mania aí, né? Então assim, ele fazendo isso na frente de intruso, invasor, malandro, caçador, cara, pode esquecer, já era. Ia perder a bola. E na hora que, ainda mais na época que a 4-4-2 estava muito avançada, era um contra-ataque avassalador. Quase você não pegava, porque o time todo avançava na época. Porque a 4-4-2 era tudo avançada na época com esse time, em 2021. Então assim, você podia usar o que nesse ataque aí? Jato e raio, ameaça e jato também. Era avassalador contra-ataque e quase você não pegava. Então assim, 3-5-2, 5-3-2, 3-5-2 e 5-3-2, eu acho que passava mal com esse time aí. Porque o alas dele quase não conseguia passar, né? Então, assim, né? Hoje em dia, né? Aí se passou o que? Uns 4, né? Hoje em dia se passou uns 4 anos. Até que dá pra jogar assim, né? Tanto é eu mesmo que já joguei muito. Durante esse período de jogos. Até hoje eu jogo. E olha que eu já joguei com esse time no evento, né? Hoje em dia esse time até que funciona. Só que, assim, sofre um pouco, né? Porque o jogo também mudou bastante, as formações mudaram, né? Então assim, a questão é que o malandro e caçador, eles ajudam muito contra esses laterais, né, da 3-5-2 e da 5-3-2. Eles ajudam muito, né? Contra outras formações também é de boa assim, né? Porque esse time aí é justamente para cortar o chuveiro. Tanto que na época os caras quase não perdiam para chuveirista com esse time aí, né? Então assim, por isso, né, que às vezes sempre tem colocado assim pancadas na zaga, né, pra você ficar assim seguro. Só que o pessoal também pode usar zaga rápida, né? Igual como esse aí, porque a adaptação que eu fiz hoje, né, é de justamente colocar o pancada aqui no lugar desse protetor, né? Porque o protetor também não vai cortar muito chuveiro, né? Ele até que corte, né? Dependendo do jeito que o cara cruza. Por isso que eu jogo mais com pancada aqui, né? Por isso que eu chamo de adaptação isso aí. Então assim, o pessoal pode usar zaga rápida igual a essa aí, né? Só que assim, pessoal, tem alguns poréns, né? Tem alguns motivos aí, porque os zagueiros eles costumam correr pro ataque, né? Esse time aí todo avança. Tanto é que no contra-ataque assim, a zaga quase não fica ninguém, né? Agora sim, quando perde a bola, todo mundo corre pra defender. Agora tem vezes que não tem jeito de você tomar gol. Agora na época desse time, cara, meu amigo, você precisava ver como funcionava, velho. Isso é louco. Então assim, né? Então assim, dá pra jogar com esse time ainda em 2025, né? Só que infelizmente também perdeu eficiência. E eu falo infelizmente, né, porque é um time muito bom, né, que
talvez ia ser assim reconhecido, né? Pela galera aí hoje em dia, né? Ser mais jogado, né? Infelizmente perdeu o rendimento, porque esse time é muito bom. Eu já joguei muito com esse time aí, velho. Quase todos os jogadores aí faz gol. Então assim, eu já joguei muito. Infelizmente perdeu essa certa eficiência, né? Contra 3-2 e 5-3-2, né? Hoje em dia você vai sentir a diferença logo com esse time aí jogando. Porque tem vezes, né? Tem vezes que o lateral da 3-2 tem vezes que tá o que? Uns 2 metros mais avançado do que esse intruso aqui, ó. A mesma coisa do invasor e desse caçador aí. Tem vezes que tá o que? Uns 2 metros mais avançado do que esse lateral aí da 4-4-2. Um intruso e invasor. Então com isso, né? Você já percebe e já perdeu a eficiência.